Salve rapaziada, firmeza? Hoje nós vamos ver as diferenças aí entre os status de combate de Full Attack, Balanced Mode, que é o meio termo ali, né? E do Full Death. São as três funções ali de combate que dá pra usufruir dentro do jogo. Então a gente vai estar fazendo aí um refil de 1 hora em cada cenários aí. Então a gente vai jogar 1 horinha no Full Attack, 1 horinha no Balanced Mode, 1 horinha no Full Death, e a gente vai ver aí as diferenças e o que eu achei de diferente e o que eu gostaria de pontuar aqui em cada cenário. Esse vídeo ele foi um pedido de um inscrito, então por isso que eu falo, rapaziada, deixa seu feedback aí nos comentários, comenta aí, eu tô sempre lendo, sempre respondendo, vocês podem ver aí pelos comentários, eu sempre tô dando uma atenção aí pro público que me assiste, porque eu tento trazer conteúdos que sejam relevantes pra vocês e que sejam relevantes também pra mim, né? Se pra mim já faz um pouquinho de sentido ali, com certeza eu vou estudar ali uma possibilidade de estar trazendo esses testes, análise, hunts, enfim, que vocês pedem aí nos comentários. E como de costume nós vamos estar fazendo esse teste lá no Plexil-1, padrão de todo vídeo de análise aqui do canal. Vocês já estão acostumados aí, já sabe como que funciona aí o modelo de análise aí, para quem já acompanha a gente, já sabe que a gente sempre tá testando lá no Plexil-1, porque novamente, vou repetir isso em todos os vídeos, é a hunt que a gente tem mais masterizada, é a hunt que eu consigo me desempenhar melhor, consigo fazer os refis ali muito semelhantes em cada cenário, então a diferença vai ser muito próximo disso aí mesmo. E como sempre eu falo, a roda que a gente utiliza é a mesma, eu vou estar deixando aí na tela também por curiosidade a roda que eu tô utilizando, que é padrão aí, igual dos últimos vídeos de hunts que eu trouxe pro canal. Os charms também é o mesmo, level, rotação, enfim, é tudo o mais idêntico possível pra gente ter o número mais relevante nessa análise. Outro ponto também muito interessante é que pode haver também um erro humano aí de cenário para cenário, de refil para refil. Pode ser um refil que eu critei um pouquinho mais, o charme ele procou algumas das vezes mais comparado a outros. Então essa análise aqui mesmo é simplesmente para você conseguir, né, visualizar um pouco sobre a diferença. Não é um número cravado, não é um número fixo, ele é um pouco variável, mas a gente vai trabalhar da melhor maneira possível. Então aí, vindo pro vídeo agora, a gente foi lá no Plexil e fez 1 horinha primeiramente no modo Full Attack, e o que eu consigo perceber no modo Full Attack comparando aos outros modos já. Full Attack, a gente tem menos mitigação, de fato a porrada ela entra mais sincera, só que em contrapartida a gente tem muito mais sustain. Por que a gente tem mais sustain? Porque o nosso auto-ataque ele sai muito mais forte, a gente bate muito mais no auto-ataque, a média aí do nosso auto-ataque é entre 600, 700, 800, às vezes eu já percebi que alguns auto-ataques meus critados bate 1.1k, 1.2k, então assim, é bem forte o auto-ataque e parece bobo, mas já dando um spoiler aqui, auto-ataque faz uma diferença imensa pro Knight e a gente vai estar vendo isso aí um pouquinho mais pra frente, o porquê que faz tanta diferença o auto-ataque e o porquê o modelo Full Attack ele acaba sendo o mais relevante e o melhor a se usar de fato aí nessas análises que foram feitas. Então aí, só para contextualizar o modelo do Full Attack, em 1 hora de hunt, vou estar deixando um analyzer aí na tela para vocês estarem visualizando melhor o número aí comigo. Em 1 hora de hunt a gente fez 7.580.000 de experiência aí de Hall Gain no cenário do Full Attack. Importante aqui olhar para Hall Gain, tá? Não olha para XP Gain total, embora eu estava aí na estamina laranja em todos os cenários, é importante a gente utilizar aí como base, não só pro meu canal, mas pro canal de outras pessoas também, sempre olhar a Hall XP ganha, que é a Hall XP nua e crua, sem bush, sem prey, sem nada. Então é a Hall sem modificar nada mesmo. A gente teve essa Hall XP Gain de 7.580.000 de Hall Gain. Se a gente for olhar os supplies, por mais que não seja um número tão relevante assim, a gente teve um gasto aí de 210k com supplies. A gente não vai olhar o loot, porque loot é totalmente RNG, pode ser que drop, pode ser que não drop, então eu vou olhar aqui pros supplies, que é algo fixo de poções, runas, que a gente acaba utilizando aí ao longo das caçadas. Já sobre o damage, que é o dano que a gente deu por hora, a gente tem um dano aí por hora de 10,828k ao final dessa 1 hora, então um dano bacana, um dano bem constante, que normalmente na maioria das caçadas é o que a gente faz mesmo, então é um número bom. Já sobre healing, a gente teve um healing de 1,848 mais ou menos de healing aí, e a gente matou 90 Defeater, 514 Grim Elite, 180 Hellfire e 292 Plague Smith. Agora, se a gente for dar uma olhada no cenário do Balanced Mode, a gente teve uma Hall XP ganha de 7.399.000, então já deu uma caída aí, apenas da gente mudar entre Full Attack e Balanced Mode, né? A gente perdeu aí basicamente 181k de XP, que se a gente transformar isso em porcentagem, equivale a mais ou menos 2,4
falar 4% de diferença na XP. É um número assim, pra quem é tibiano, é um número relevante, tá, molecada? Parece pouco, mas né, não. Isso aí a longo prazo faz uma diferença e é bem considerável esse número. Se a gente olhar também as supplies, a gente teve um gasto com supplies de 203k, só que as supplies a gente vai estar olhando aqui, tá, rapaziada? Mas não é um ponto tão relevante assim, até porque se você for olhar o cenário do Full Attack, eu acabei perdendo ring plasma, amuleto plasma, então isso aumenta, inflaciona um pouquinho aí o supply. Embora o supply do Full Attack ele acabou sendo um pouquinho maior, acredito que é bem parelho ali, pelo menos entre o Full Attack e o Balanced Mode, vão ser bem parelhos essa questão de supply. Agora o dano, a gente perdeu um pouquinho também, se repararem lá, a gente deu mais dano no cenário do Full Attack do que o Balanced Mode, justamente, principalmente por essa questão de alto ataque. Já falando sobre essa questão de dano, o combate de status, né, o Full Attack, o Full Def, o Balanced Mode, ele só vai impactar no nosso alto ataque. É no nosso alto ataque que vai ter o peso maior. Em questão das nossas magias, como Eshori, Eshorigram, não vai impactar o dano dessas magias, somente alto ataque, beleza? O impacto que vai em relação ao dano das nossas magias é outro, como por exemplo skills, a arma que você está utilizando, seus equipamentos, enfim. Então é isso que vai impactar as suas magias. Então aí a gente teve essa diferença no dano, que é uma diferença também bem relevante. E aqui em monstros mortos por hora, a gente matou 87 T-Filler, 494 Criminite, 178 Hellfire e 300 Plague Smith. Agora, se nós formos olharmos pelo lado entre Full Attack e Full Def, aqui o chicote vai estralar e aqui vai ter uma baita diferença. Uma baita diferença mesmo, tá, rapaziada? Como vocês podem ver aí, no cenário do Full Def, a gente fez uma XP de 6.933.000 ao final de uma hora. Então, cara, caiu muito aqui nossa XP. Foi 647k de XP na HAL que a gente perdeu. Esse número aí em porcentagem que vale pra gente a 8,5%. Então é uma baita diferença. É isso aí, a longo prazo com certeza vai atrasar muito seus resultados. Então aqui a gente já consegue ter um overview que o Full Def ele não é muito indicado para o jogador solo, não. Ele pode ser indicado em alguns casos e a gente vai estar falando esses casos que podem ser utilizados um pouquinho mais para frente, mas já de antemão aqui para o jogador solo não é muito interessante, não. Agora, se a gente for olhar as supplies também, as supplies aumentou muito. A gente teve gastos com supplies aí de 285k e aumentou muito por quê? Justamente, rapaziada, porque o Full Def ele aumenta a sua mitigação, de fato você apanha menos, só que lembra do auto-ataque? Eu falei que a única coisa que influencia vai ser exatamente a força do seu auto-ataque. O seu auto-ataque ele sendo menor, ele automaticamente regenera mais Life Leech e Mana Leech pra você. É uma coisa besta, parece ser uma coisa irrelevante, mas cara, só de você tá perdendo força no seu auto-ataque, isso já muda totalmente a sua hunt. A sua hunt ela fica mais assada. Se você tem um pouco de dificuldade de tentar manter a mana do seu Knight alta, cara, certifique-se de que você esteja utilizando o auto-ataque e certifique-se que você esteja utilizando o auto-ataque da maneira correta. Aqui eu consegui ver de fato o quão importante. Eu já sabia, né, que na realidade o auto-ataque era muito importante pro Knight, mas aqui, mesmo acertando os auto-ataques, só que acertando com uma força menor, eu percebo o quão o auto-ataque ele é relevante pro Knight. Parece que assim, é só um ataque básico que eu vou bater ali 600, 500 no bicho e vai me regenerar pouco Mana Leech. Só que assim, rapaziada, na fórmula dos imbues, de como que funciona a regeneração do Mana Leech, do Life Leech, a fórmula que a CIP fez foi basicamente que quanto mais dano você dá em menos criaturas, consecutivamente a sua porcentagem de regeneração de vida e de mana, ela vai ser maior. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for pegar, por exemplo, o Eshorimais e o Eshorimin, o que vai te dar mais sustain? O Eshorimin. Mesmo o Eshorimas batendo em mais criaturas ao seu redor, o que acontece é que o Eshorimas, na sua natureza de força de magia, é menor que a força do Eshorimin, e além disso, o Eshorimas ele pega em mais criaturas ao seu redor. Ou seja, o dano total que você deu ao atingir todas essas criaturas vai ser utilizado também na hora do cálculo para você ter o retorno desse Life Leech e desse Mana Leech. Já no Eshorimin, ele dá mais dano que o Eshorimas, porém ele só pega em 3 criaturas. Então, por ele dar mais dano, ele só pega também em 3 criaturas. Logo, quando for finalizar a conta do retorno de Life Leech e de Mana Leech, você vai ter mais cura e mais mana de volta devido aos seus imbues. Não sei se ficou um pouquinho confuso aqui, eu sei que é um pouquinho confuso, mas acho que deu para entender mais ou menos como que funciona. Outro grande exemplo da gente ver isso aí são as magias como Eshori Ampicor, Eshori Gran-Ico, principalmente o Eshori Gran-Ico, que é uma magia single target. Então você dá uma paulada em single target
naquele bicho, você consegue voltar muito de Life Leech e Mana Leech também. E isso é o espelho dos nossos auto-ataques. Aqui no cenário de Full Death, rapaziada, o auto-ataque ele tava muito fraco. Dava auto-ataque de 230, 300, 330, 350. Um auto-ataque gritada me dava 600, 700. Então é muito pouco se a gente for comparar ali com o full ataque. No entanto, se você olhar também o meu dano por hora, eu tive um dano por hora de 10,073k de dano ao final de uma hora. Se você pegar o Analyzer do full ataque e do full death, você percebe que aí já tem uma diferença de dano muito grande somente no auto-ataque. Além disso, a gente matou muito menos criaturas. A gente só matou aí 74 Tefida, 472 Grimnit, 162 Hellfire e 287 Plague Smith. E além disso, é muito válido lembrar que o nosso conforto também foi extremamente impactado. Cara, vinha 2 Hellfire na minha box, simplesmente eles me destruíam. Se viesse 3 Hellfire de reta, cara, eu tinha que botar Supreme Insta porque tava muito punk, que eu realmente perdi muito sustain utilizando aqui o cenário de Full Death. No entanto, que até as manas, se você for ver aí, eu gastei mais, porque tava muito difícil tentar manter a minha mana alta. Muito difícil mesmo. Então, o que eu tenho dizer sobre isso? Cara, Knight solo tem que utilizar full ataque e ter que caçar em lugares que sua arma bis de 3 slot usufrua. Então, cara, sua arma bis é uma Sanguine Blood John, caça onde bate terra bem. Você utiliza uma Sanguine Razor, caça onde Energy bate bem. Você usa Soul Eater, caça onde gelo bate bem. Então, primeiro ponto é que Knight ele tem que utilizar sua arma bis e tem que utilizar sua arma bis em lugares que ele consiga ter proveito disso. Lugares onde o bicho que você vai caçar, ele é sensível a esse elemento. Outro ponto também que eu queria falar com vocês é que o Balanced Mode, ele até vai, porém, ele é bacana, o Balanced Mode, mas eu não acho ele muito necessário. Ele, de fato, é o meio termo ali entre o Full Death e o Full Ataque, mas eu não sei até que ponto ele vale a pena utilizar, sabe? Não sei se, de fato, vale a pena a gente abrir mão do Full Ataque para usar o Balanced Mode. Embora sua mitigação aumente, é o que eu disse, você perde dano no seu auto-ataque, automaticamente você regenera menos mana e menos vida, e isso faz com que o nosso sustain vai por água abaixo. Eu já percebi isso, rapaziada, logo na primeira box quando eu pisei na Hunt. Já percebi que minha mana não tava conseguindo controlar do mesmo jeito, mas ainda dava pra ser controlado, né? Era igual o Full Death. Já aqui no cenário do Full Death, pra você que caça solo, jamais você vai utilizar Full Death. Eu acho que em nenhum caso aqui que Knight solo vai caçar com Full Death. Você perde muito sustain, não é pouco, é muito mesmo. É extremamente difícil você manter sua mana alta. A sua Hunt, ela fica muito mais desconfortável. Então, assim, não faz sentido você aumentar sua mitigação, mas você perdeu o seu sustain. E Knight solo, ele depende somente dele. E o que manda pro Knight solo é ele ter sustain. Full Death, acho que um cenário bacana seria em começo de servidor, por exemplo, que o Knight ele vai tancar ali com a arma de uma mão, mais um shield, e vai utilizar o Tamo Tempo. Então, a única função do Knight é apenas tancar, ele não vai bater mesmo. Então eu acho que nesse sentido vale a pena, porque você pode abrir mão aí do seu sustain para ganhar essa mitigação. Bosses, esses bosses te servem, sabe? Rotten Blood, Soul War, Primal, talvez aí justamente utilizando o mesmo pensamento, onde o Knight só tem que tancar, acaba sendo bem relevante isso daí. E é esses os cenários que eu encaixaria aí o Full Death. Agora, em questão de caçadas, principalmente solo, rapaziada, eu acho que não preciso nem concluir aqui que com certeza o Full Ataque ele dá um show aí nesses dois outros modos. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. Foi um videozinho que deu um trabalhinho pra fazer, tá, rapaziada? Olhar esses 3 cenários, analisar bem os 3 cenários. Nossa, caçarem no Full Death, rapaziada, falar pra vocês que tava difícil fechar ali 1 hora de hunt. Eu nunca mais caço Full Death no meu Knight. De fato, foi bem ruim mesmo, é bem desconfortável, mas tá aí, né? A pedido de um inscrito, tá aí o vídeo para vocês terem como base e ver a diferença aí. E não se esquece também de seguir a gente lá nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, não sabe como? Tem o Seja Membro também. Aproveita aí, ó, rapaziada. Semana de Black Friday aí, Black November. Grande parte das coisas aí na Amazon tá com um descontinho bacana. Então eu sempre deixo os links aí do meu setup, dos meus equipamentos que eu utilizo. Então saiba que se você estiver utilizando o meu link aí de associado, vai estar apoiando o canal aqui diretamente, fechou? Além disso, deixa seu comentário aí, seu feedback, sua sugestão de vídeo, que eu vou estar lendo e respondendo, e quem sabe eu possa estar trazendo algum vídeo aí que vocês teriam interesse também aqui pro canal. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e é nóis!